irmãos, vamos para mais uma reflexão. Hoje eu gostaria de compartilhar um verso que se encontra na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, onde diz o seguinte: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A oração, com certeza, é algo extremamente necessário na nossa vida cristã. Nós devemos buscar a Deus em oração, depender de Deus em oração, nos colocarmos diante dele em oração. Isso é extremamente necessário, não pode faltar na nossa vida. O ato de orar, a ação de orar, essa ação externa, ela demonstra a devoção interna do nosso coração a Deus. Então devemos buscar, e quanto mais oramos, mais estamos demonstrando o quanto o nosso coração é devoto e dependente do Senhor. Isso não pode faltar na nossa vida, a busca por Deus em oração. O ministério de Jesus, ele não foi só marcado por grandes milagres e pelos ensinamentos de Jesus, mas também por momentos de oração. Jesus, ele começa o seu ministério orando e termina o seu ministério orando. Jesus, ele ora depois de passar um dia ou uma tarde desenvolvendo o seu ministério. Jesus, ele ora em momentos de sofrimento, em momentos de aflição, mas ele também ora antes de tomar decisões, ele ora antes de enviar os seus discípulos e ele ensina sobre oração aos seus discípulos. A oração fez parte do ministério de Jesus e deve fazer parte da nossa vida. A oração na nossa vida deve ser um ato contínuo. Mas nós acabamos adquirindo um mau hábito na nossa vida de oração. Acabamos orando ou buscando mais em oração quando estamos em momentos de dificuldade, quando estamos em momentos de necessidade, quando estamos fracos na fé, ou quando pecamos, ou quando estamos precisando de algo, momentos indesejáveis e notícias indesejáveis acabam se tornando a motivação para buscarmos a Deus em oração. Se não quando é com a nossa vida, quando é com a vida de algum irmão. Esse é um mau hábito, buscarmos a oração só em momentos indesejáveis, só em momentos tristes. A oração na nossa vida deve ser contínua. E aqui quando Paulo fala que ele está orando e ele não deixa de orar pela igreja de Colossenses, é por um bom motivo. Porque ele vê que a fé e o evangelho têm crescido no meio da igreja. Eles têm sido fortalecidos, o evangelho tem dado frutos, eles têm persistido e muitos têm conhecido o Senhor e conhecido o evangelho através da vida da igreja. Então a boa situação da igreja é o que motiva Paulo a estar constantemente orando, a não deixar de orar pela igreja. Devemos buscar a Deus em todos os momentos. E quando Paulo ele vai orar aqui, ele já expressa um dos motivos dele estar escrevendo essa carta, para combater o gnosticismo, para combater a ideia de que é necessário buscarmos conhecimento para que a nossa alma e o nosso espírito sejam elevados. Então, Paulo ele ora aqui para que a igreja entenda de o que eles precisam buscar é o pleno conhecimento, sim, mas da vontade de Deus. Eles devem entender e buscar qual é a vontade de Deus. Esse deve ser um centro ali da vida deles e é assim que eles iam continuar crescendo na vontade de Deus. E quando Paulo ele fala desse crescimento, ele entende que ter esse conhecimento da vontade de Deus, para termos isso, é necessário termos a sabedoria e o entendimento espiritual. É necessário termos esse discernimento para entendermos e conhecermos a vontade de Deus. É necessário estarmos orando, é necessário estarmos buscando e dependendo do Senhor, é necessário que o nosso espírito, a nossa vida esteja totalmente entregue e dependente ao Senhor, para que entendamos qual é a vontade dele. Precisamos ter a nossa mente renovada e reconstruída pela palavra,
por Deus, para que possamos entender e ter o pleno conhecimento da vontade dele. É o que Paulo vai ensinar em Romanos 12. E a oração, a constante vida de oração, a constante busca por viver e estar diante de Deus em oração, é uma das coisas que vai ajudar a nossa vida a ser reconstruída, a nossa mente a ser renovada para entendermos a vontade de Deus. Buscarmos a Deus, não deixarmos de orar. Que a oração seja uma das marcas da nossa vida cristã. Que a constante oração marque o nosso crescimento e a nossa caminhada com Deus. Que busquemos o pleno conhecimento da vontade de Deus sem deixar de orar. Em momentos indesejáveis, em momentos desejáveis, em momentos bons ou ruins, mas que tenhamos esse discernimento e essa sabedoria espiritual de buscarmos a Deus em oração para que entendamos a vontade dele. Que busquemos sempre o pleno conhecimento da vontade do nosso Deus. Que a gente se desconecte, que a gente pare de buscar por notícias que vão nos trazer paz, mas que a gente busque a Deus em oração e que isso nos transforme e renove a nossa vida espiritual. Deus abençoe.